Olá, minha gente. Olá, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez aqui com vocês o apóstolo Ari Caetano Nascimento, presidente fundador da Comunidade Evangélica Cristã da Vila da Penha, pela graça de Deus. Queremos, nessa oportunidade, falar com vocês sobre um texto muito interessante que tem chamado muito a minha atenção, que é o livro de Atos, no capítulo 27, a partir do versículo 9 em diante, né? É a narrativa, ou a história, melhor dizendo, a história verdadeira de uma grande viagem missionária, que é o tema, na minha opinião, mais importante relatado pela Bíblia. Perdão, aí minha garganta está um pouquinho arranhando ainda, por causa do dia de ontem. Domingo sempre tem muito trabalho. Deixa eu lubrificar aqui as cordas, ok? E eu intitulei essa mensagem 276 almas dentro do meu barco. Pode ser referência à sua igreja, a igreja que você lidera. Pode ser referente à região, o distrito, o setor, a área. Pode ser até referente à sua célula ou o seu grupo familiar. 276 almas dentro do meu barco. Ok? Então nós vamos compartilhando aí, conversando com você sobre esse tema, né? E o primeiro destaque que eu quero compartilhar com vocês é que a Bíblia diz que logo após o jejum, né, apareceu a Paulo, nessa viagem da Roma, um anjo de Deus que lhe deu a visão futura e os detalhes dessa viagem. E é muito lindo quando nós entramos na visão futura por um relacionamento íntimo com Deus, por intimidade com Deus, e nós, então, ficamos já preparados para os revés que ocorrerão nessa viagem. Então, primeiro quero lhes falar sobre o jejum de 40 dias de Moisés, né? E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, aí nós vemos uma base bíblica do jejum de Moisés. Vemos também sobre Elias, que foram os 3 personagens da Bíblia que jejuaram 40 dias. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Está em 1 Reis 19, versículo 8, você conhece esse profeta, um profeta aguerrido, um profeta guerreiro, um profeta valente, um profeta que mudou a história do seu tempo. E a seguir vemos em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 11, e diz lá: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o jejum é quebrado quando você tem fome. Na minha opinião, esse é o sinal de Deus. Voltando aqui à história do barco. Esse barco que o apóstolo Paulo foi levado como prisioneiro, né, na verdade pode simbolizar a igreja, como disse, ou o nosso grupo familiar. E qual é o desafio? O meu, o nosso, o seu, o desafio da igreja mundial, da igreja moderna. O desafio e a aventura é quando você passa a enchê-lo de vidas. É semelhante à mesma história que o apóstolo Paulo viveu
naquela época. Nessa passagem bíblica cheia de emoção e manifestações do poder de Deus, com certeza tiraremos várias lições e com as reações e o trabalho desse determinado servo do Senhor que tem muito a nos ensinar. Portanto, Atos 27, versículo 9 até o versículo 44. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, sublinha aí o tempo do dia do jejum, admoestava o Paulo dizendo-lhe: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que aquilo que Paulo dizia, apesar de Paulo ter tido muito cuidado em comunicar os reveses da viagem para eles. Não é verdade? Afinal, Deus havia lhe dado a visão futura de como seria aquela viagem tão interessante, tão dificultosa. Vemos aí também uma viagem emocionante, é assim na nossa carreira como evangelista, como pregadores da palavra de Deus. Veja aí, não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno. Visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, olha aí, o que aconteceu? Primeiro obstáculo. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Quantos tufões nós temos enfrentado? Quanta ventania, quanta tempestade, quantos desafios, quantos obstáculos. Será que vamos desanimar ou será que vamos permanecer como Paulo? Paulo tinha um alvo, Paulo tinha um objetivo, Paulo sabia onde queria chegar, Paulo precisava urgentemente ganhar aquelas pessoas que viajavam com ele naquele barco e que tinham uma condição miserável, pois eram prisioneiros, diferentemente do que Paulo havia cometido. Paulo foi preso por pregar o evangelho, mas aqueles presos, sabe lá Deus a razão pela qual eles foram presos e Paulo estava ali no meio deles. Talvez hoje nós teríamos dificuldade de andar no meio dos bandidos, ladrões, assassinos, né? Bandidos sanguinários, né? Mas Paulo estava ali falando do amor de Deus. Veja o que aconteceu com o barco. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, porque não tinha como resistir àquela ventania, aquele furacão, e eles entregaram mesmo tudo, com certeza, na mão de Deus e na mão do destino. Passando sob a proteção de uma ilha chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando-se este usaram de todos os meios para cingir o navio, temendo que dessem a Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu, significa se deixaram levar por aquele primeiro desafio, aquele primeiro obstáculo, que seria aquele furacão que veio com grande violência sobre eles. E nós, como é que nós temos enfrentado esse tempo quando a violência se levanta contra nós? Permanecemos, paramos, desanimamos ou, como Paulo, continuamos no nosso desafio?
O próximo ponto aqui é açoitados severamente pela tormenta. Imagino que seria ser açoitado severamente pela tormenta. No dia seguinte já aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos no mar a armação do navio. E não aparecendo já havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Veja essa colocação bíblica tão tremenda, né? Que coisa impressionante, né? Grande tempestade. Com essa grande tempestade, olha o que diz aí, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Será que tem saída? O que você me diz? Tem saída para nós no meio de uma grande tempestade haver salvação? Vamos continuar? Lembrando que nós estamos em Atos capítulo 27, versículo 9 até o versículo 44. Ok? Havendo todo estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Quando nós nos opomos à palavra, à orientação, ao conselho de Deus, que é o que aconteceu com Paulo, e ele deu orientação que a navegação não seria segura, né? Então ele disse: vocês deviam ter me atendido para evitar dano e perda. É sempre assim. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio. E acredito que eles devem ter pensado como é que Paulo sabe que não vai acontecer nada de mal com a gente, mas o navio será destruído. Como é que pode o navio ser destruído e a minha vida ser salva? Eu estou dentro do navio. Qual seria a direção de Deus que confirmava no coração de Paulo essa declaração? Vocês deveriam ter me ouvido. Olha o que Paulo diz. Eu coloco aqui a questão da visão futura. Deus tem nos dado a visão futura. Você tem seguido na visão futura? Olha o que Paulo diz. Porque esta noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Hoje eu estou com a minha esposa liderando um grupo chamado Patriarcas. E o desejo do nosso coração está inflamado para que Deus nos dê não somente aquelas 21 pessoas que têm ali comparecido, mas que Deus possa salvá-los todos e também se revelar a eles no propósito e na vontade soberana de Deus. Na verdade, nós queremos e desejamos e profetizamos que aquelas 21 pessoas, em média, que comparecem ali, sejam todas salvas e aprendam o caminho da oração, o caminho do jejum e o caminho santo da pregação da palavra de Deus. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Então o anjo levou Paulo à eternidade e mostrou para ele nos detalhes o que ia acontecer com aquela viagem tão impressionante, tão emocionante, tão cheia de aventura. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Lembrando, Atos 27, versículo 9 até o versículo
44. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. O destaque aqui é que está no plural o verbo, eles oravam. Eles oravam para que rompesse o dia. Certamente o Paulo os ensinou o caminho perfeito da oração, da intercessão, da busca gloriosa da presença de Deus. E é possível que todos eles já, a essa altura, teriam sido salvos, teriam recebido o Espírito Santo, teriam conhecido o caminho da salvação, porque aqui eles estão na prática da oração. Nossos discípulos estão na prática da oração, procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Permanecer a bordo é congregar, é criar raízes, é estar firmado, porque somente criando raízes e seguindo em fé, combatendo o bom combate, é que nós vamos conhecer o pleno caminho da salvação. Tremendo, não? Que mais, apóstolo? Vamos ver aqui. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje já é o 14º dia em que, esperando, estás sem comer, nada tendo provado. 14 dias de jejum, 14 dias de clamor, 14 dias, essa congregação dentro do barco, composta de 276 almas, aprenderam o caminho do jejum, o caminho de Moisés, o caminho de Elias, o caminho de Jesus, esses 3 personagens na Bíblia que jejuaram 40 dias. Paulo ensinou aqueles antes prisioneiros a orarem e a jejuarem, pois existem castas demoníacas que são expelidas pela oração e pelo jejum. E nós vemos aqui, lembrando, Atos 27, versículo 9 a 44, a Bíblia nos diz que eles estavam 14 dias sem comer. E Paulo agora dá um motivo especial para quebrar o jejum. Eu vos rogo que comeis alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, depois de o partir, começou a comer. Eu creio, de todo o meu coração, que Paulo ali estava quebrando o jejum com a celebração da ceia. Fazei em memória de mim, fazei em memória de mim, até que ele volte, até que ele volte. Que tremendo, hein? Quantas coisas lindas Paulo está ensinando aqui aquelas pessoas que estavam dentro do barco com ele. Todos cobraram ânimo. No meio da tempestade, no meio do furacão, ânimo para vencer. É resultado de oração, de clamor, de súplica, de jejuns e orações. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. O que você me diz? Refeitos da comida, aliviaram o navio, lançando o trigo no mar.
Na Bíblia, o mar significa humanidade. O mar é gente. Um mar de gente, diz a Bíblia, precisamente no livro do Apocalipse. E o trigo é a palavra. Precisamos lançar o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam calhar o navio ali. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento. Dirigiram-se para a praia. Lembrando, Atos 27, versículo 9 até o versículo 44. Deixa eu lubrificar aqui a garganta. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroço do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. E foi assim que todos se salvaram em terra. Que coisa tremenda. Paulo anteveu essa visão no mundo espiritual. Paulo foi levado por aquele anjo do Senhor que apareceu a ele e ele viu os detalhes, por isso estava tão confiante, por isso estava tão convicto, por isso estava tão certo de que o Senhor era com ele e daria bom termo àquela viagem tão empolgante, tão emocionante, tão cheia de obstáculos. Será assim hoje? Pare e pense. Será assim hoje? Com seu grupo familiar, com a sua área, com o seu distrito, com a sua região? Quem me diz? Será que Deus tinha um plano na ilha de Malta? Qual o plano que Deus tinha na ilha de Malta? Por que Deus os levou àquela ilha chamada Malta? Seria Paulo, o homem chamado por Deus para trazer avivamento espiritual naquela ilha tão distante? E segundo o relato que eu li, a água daquele mar Adriático era muito gelada. Eles sofriam naquele momento de, quem sabe, uma hipotermia, muito frio. E diz que os bárbaros daquela ilha os receberam com grande humanidade. E para ajudar com que aqueles homens se aquecessem, eles fizeram uma fogueira. Na verdade, eu creio que o Espírito Santo já havia tocado o coração dos moradores da ilha para o que também estava prestes a acontecer, um avivamento na ilha. Por isso eles fizeram uma fogueira, porque o fogo simboliza a presença de Deus. Deus é como um fogo consumidor. Deus transforma seus ministros em labareda de fogo. No meio do frio, ou você acende uma fogueira, ou você morre de frio. Você vai morrer de frio, ou você vai acender uma fogueira. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E Paulo queria mais é que aquela fogueira tomasse toda a ilha, por isso ele vai em busca de gravetos, em busca de madeira,
para jogar na fogueira e para queimar, 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 queimar e declarar que a ilha fosse incendiada pelo fogo do Espírito Santo. Paulo, ajuntando e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Atos 28, versículo 1 até o versículo 10. A ilha de Malta. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Atos 28, versículo 1 a 10. A víbora era venenosa. E certamente aqueles bárbaros viram várias pessoas morrerem sendo picadas por cobras. Só que com Paulo foi diferente. A víbora deu uma picada na mão de Paulo e Paulo continuou vivo. E isso certamente chamou a atenção daqueles bárbaros. Concorda comigo? E eles ficaram se perguntando, por que razão esse homem não morreu ainda? A Bíblia diz que nós pisaremos serpentes e escorpiões. Se nós bebermos qualquer coisa maligna, um veneno não nos fará dano algum, porque o Senhor nos livra e o Senhor nos guarda. Olha o que diz a Bíblia. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Por quê? Tremendo, não? Porque ele não sofreu nenhum dano pela mordida daquela serpente venenosa. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha chamado Públio. Olha o detalhe. O qual nos recebeu e nos hospedou benignamente por 3 dias. Atos 28, versículo 1 a 10. E o 3, você já sabe o que significa, é a obra do Pai, é a obra do Filho, é a obra do Espírito Santo de Deus. Deus queria realizar uma obra completa na ilha de Malta, um avivamento. Deus queria alcançar a ilha de Malta. Quantos estão dispostos a irem à ilha de Malta? A sua ilha de Malta pode ser as pessoas que moram aí na rua, onde tem o seu grupo familiar ou a sua célula. A ilha de Malta pode ser o bairro onde você está. Você está disposto a ir à ilha de Malta? Veja, aconteceu-se achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. Isso aqui é um GE de cura, um GE de bênção, um GE de paz, um GE de palavra viva de Deus. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, um avivamento de cura na ilha de Malta, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, antes presidiários, agora distinguidos com muitas honrarias, porque Deus estava usando a vida deles. Eu creio que aqueles discípulos de Paulo tiveram uma aula poderosa de como curar os enfermos. Como curar os enfermos. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo que era necessário. Os moradores da ilha de Malta, entendendo o trabalho missionário de Paulo, talvez presentearam ele com um navio novinho em folha e colocaram dentro daquele navio toda a provisão que era necessária para que eles pudessem chegar a Roma, que era o destino final. As ovelhas vão colocar, ou melhor, as ovelhas conquistadas vão nos dar um barco. E vão colocar nesse barco toda a provisão que nós
precisamos, para que possamos ser um caminho e um veículo de bênção aos necessitados, aos carentes. Essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração, já numa versão mais atualizada para os dias de hoje, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para você, meu irmão, para você, líder, para você, pastor. Próxima parte será: ganhar almas pode tornar-se uma viagem perigosa. Até lá, Deus abençoe a todos. Fiquem na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória e o louvor. Se você quiser nos ajudar, nos abençoar, entrando no canal do YouTube do apóstolo Ari Caetano, nós vamos ficar gratos. E assine ali sua adesão ao canal. Nós estamos quase chegando em 1000 pessoas, né? Somos gratos a Deus por isso. E se você gostar da mensagem, dê um like. Isso vai nos ajudar a tornar os nossos vídeos relevantes para tanta gente pelo Brasil e pelo mundo. Ok? Se você quiser ouvir uma ministração pessoalmente, nós estamos aqui na sede do Ministério da Comunidade Evangélica Cristã de Vila da Penha, na rua João Machado, 161, a 350 metros da estação do metrô, Estação Irajá. De qualquer lugar do Rio de Janeiro que passe o metrô, no máximo em 40 minutos você está aqui. Ok? Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sempre, sempre, sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, pois nós vos abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tchau, pessoal. Até a próxima.